Então, a pergunta é que se a gente conseguir, por exemplo, engessar, parametrizar a forma como é administrada as cidades, ou como a gente executa determinadas Mas é difícil, políticas públicas. aí nós vamos entrar naqueles problemas que é o seguinte, existem problemas de ordem prática, né, orçamentárias, que o planejamento central, por mais benevolente que ele seja eficiente, ele não consegue atingir, não dá, porque as realidades do Brasil são muito diferentes. Não, dá sim, Arthur. Não dá, cara. Dá porque os já fizeram. Não dá para você estipular, por exemplo, uma porcentagem fixa do investimento de repasse que você vai passar para uma cidade no Acre, para uma cidade no Rio Grande do Sul. Bom, são coisas diferentes, isso cara. é meio que já você tem limites, você tem mínimos que você tem que gastar com educação, isso já é meio que assim. Mas é o que eu tô falando, isso é um problema. Não, isso não é um problema. Não é um problema, é um problema. Não, você pode falar que o engessamento é um problema, mas entenda assim, a gente não tá trabalhando com o ótimo, porque a gente é um povo complicado. Sim. Se você não botar um mínimo exigido pro cara gastar, o cara literalmente vai gastar com qualquer coisa. Ele vai comprar ou vai comprar umas caminhonetes. Eu entendo isso, eu entendo. O ponto que eu sou até mais... a gente tem muito município e a gente tem muito federalismo. Acho que tinha que acabar com então tinha que diminuir o número de municípios e eu acho ainda o seguinte... Do que adianta a pessoa votar pra um prefeito numa cidade como Brejão, aquela que a gente foi lá que tinha um cabelo de rato, que tem 15 mil, sei lá, 10 mil, 15 mil habitantes, se eles não são capazes de gerar a receita pra se auto-administrar? Sim. Eles não geram a receita. Eu tô alinhado então, com isso. Então, assim, Brejão, com todo respeito à população de Brejão, a Brejão tem que ter um Brejão não tem que ter o vereador deles, o prefeito deles, eu também acho. Um interventor que vai administrar Brejão, até que fala assim, ó, Brejão tá com tantos por cento de saneamento básico, tá tantos por cento de arrecadação de imposto gerado pela produção econômica de Brejão, tá? Brejão atingiu tal índice educacional. Gente, tá aqui, ó. Vai votar. Entendo o que você tá falando, mas vou trazer um problema de ordem prática. O interventor vai vir de onde? Indicado pelo Poder Federal. Como é que o governo federal chega lá? Com um conjunto de políticas muito... Mas você tá falando sobre aplicação política. Então, como é que o governo federal chega lá? Nós estamos numa democracia. A gente tá falando de uma outra discussão. A discussão, nós tá falando assim, como alguém vai conseguir fazer isso? Eu tô ainda falando assim... Como alguém benevolente vai conseguir fazer isso? Alguém, não, você tá falando sobre a gente fazer isso. Você tá falando sobre a gente... Eu sei, mas a gente vai jogar o jogo. Eu tô falando o seguinte, imagina que a gente não existisse. Mas aí alguém vai fazer, porque eu acho que não existe outro caminho. Mas como é que você sabe que vai ser benevolente? Mas não é questão se vai ser benevolente ou não, Arthur. Claro a questão... porque senão você mantém o problema. Você tá querendo entrar num dilema ético, onde... não é ético, ele é prático. Então, uma questão prática, então. A questão prática é, alguém vai precisar fazer isso. Concordo 100%. Alguém vai precisar fazer isso, porque isso passa por uma premissa que se a gente ficou olhando só as coisas como teoria, as pessoas não levam em conta. E qual é a premissa? A premissa de que existem estruturas de poder em todos os municípios que se autorreproduzem, e essas estruturas de poder, elas são impeditivos naturais para emancipação daquelas pessoas. Só que isso não se dá só na jurisdição municipal. Esses poderes municipais elegem os deputados federais, que perpetuam essa estrutura lá em cima. Perfeito. E você, assim, existe isso, perpetuam, e eles já votaram em coisas que, vamos dizer, atrapalham essa estrutura de reprodução do poder deles. O exemplo da lei de responsabilidade fiscal, os deputados, por que eles votaram naquilo? Eles fuderam os próprios prefeitos, mas votaram. Mas tudo bem, mas aí, vamos lá, a gente teria que ver qual foi a realidade nos anos 90, o que o Fernando Henrique fez, como é que foi, que as coisas eram diferentes também. Mas ele fez. Mas ele fez. Não, ele fez, mas tudo bem que ele fez. Mas aí depois entrou outro que fez o oposto. Entrou o Lula e assim, ele usou deste poder centralizado para fuder ainda mais, aumentar os reparos. A arte da política é como vamos fazer isso. Que você está indo por como vamos fazer. A questão é se concordar sobre... nós temos que olhar para esse problema e olhar top-down, ou nós vamos não olhar top-down? Eu tendo a achar que... Só tem uma solução que é top-down. É o que eu tô falando. Se a gente tá acabando de falar que é o seguinte, hoje o brasileiro não consegue ter cultura para escolher a música que ele vai ouvir na segunda-feira, como é que ele vai saber escolher os vereadores e os prefeitos que vão administrar melhor o orçamento da cidade dele? Eu acho que esse problema está dado, né? Eu acho que não tem como usar... essa ferramenta, vamos dizer assim, de baixo para cima para dizer, é daqui que vai surgir uma... Não acho. Eu acho que, assim como todas as revoluções, são grupos radicais, pequenos, que vão chegar ao poder e vão fazer do jeito deles. E as pessoas vão seguir. Vai começar com o colégio que vai surgir a partir da missão. O colégio é revolucionário. A escola é revolucionária. Eu acho que isso seria... Acho que tudo que a gente faz, quando eu vou falar do clube, eu falo exatamente isso. O clube, para mim, é a maior ferramenta de mudança do Brasil que existe, tá? Porque o clube, ele afeta o seguinte, ele vai diretamente nesse cara que tá aqui embaixo,
que ele não tem acesso ao imaginário, que ele não tem acesso a nada, e você vai apresentar um novo horizonte para que ele crie novas demandas. Só que isso é uma coisa de longuíssimo prazo. Então, antes disso, eu tô na do Renan, é top-down. A gente vai chegar lá e vai fazer o que tem que ser feito. Agora, em termos de ideia de país, para que isso se mantenha quando a gente não estiver mais aqui, eu acho que tem de se pulverizar. Mas é um movimento em dois sentidos É um mesmo. dois sentidos, exato. E Em ele dois vai, sentidos, e né? outra coisa, a estratégia com o adversário, ela é negociada, que é um movimento de, como é que é? Sístole e diástole, você vai, volta, Sim, mas vai sim. um pouco. Que é a relação que a esquerda tem com essas oligarquias. Hoje, essas grandes oligarquias que a esquerda chamava de direita, foi até o tema do debate que eu tava tendo com os caras ontem. Verdade. Vamos lá, hoje o João Campos, de uma família escravocrata, Não, isso Cara, aí, e os caras falam com certeza, não, o Renan Carneiro, não, ele é de direita. Não, e o Isso é Lira, não, inacreditável. o Lira é um cara de direita. Assim, tá, mas ele é de direita por quê? Não, porque ele é um rico, né, cheio de poder no Brasil, então ele só pode ser de direita. Por quê? Porque se ele fosse de esquerda, ele teria consciência social, ele quereria o bem da e o população Ciro lá de Gomes, Alagoas. como é que e falam tal, do Ciro sei lá. Gomes isso? Cara, mas, bom, tem cara desses aí que considera o Lula um cara de direita. hoje. É que eu acho o seguinte, cara, vamos lá, na questão João Campos e na questão, como você falou, o cara ele não tem, mas o avô, acho que era o avô do João Campos, era sei lá, algum antepassado do João Campos era senhor de engenho mesmo, de forma literal, o cara realmente tinha escravos. O cara ele não tem o menor conhecimento do que aconteceu no início do século XX. Ele vai saber o que está acontecendo lá atrás. Ele não chega a isso no cara. só pra juntar, esses caras já se vergaram pra esquerda. Hoje um oligarca do Nordeste, ele pratica políticas públicas em parte de esquerda. Ele compra uma estética, ele dá espaço na máquina, ele faz concessões pra esquerda. Ou seja, esse cara é um cara adaptável. Então esse movimento, porque não é um movimento revolucionário, é um movimento de absorção, composição, é o movimento que a gente vai precisar fazer. Porque uma coisa é a gente virar aquela coisa que tá na imaginação bolsonarista, tipo, eu prendo, bato e arrebento. Tipo, eu vou chegar no poder e eu vou fazer tudo que eu quero, se não quiser eu te prendo. Não vai dar pra fazer assim. A não ser que a gente faça o livro amarelo, é o livro vermelho do mal. Não é. Nós vamos chegar lá, nós vamos pôr o tal do artigo 142, que nós vamos reescrever esse artigo. E aí o nosso, como é que é o nome do cara lá, o da Marinha lá, o que quer dar o golpe é o... Que é o nome de uma marca de... Qual é o nome do cara da Marinha? Eu tô com decotê na cabeça, não é decotê? Decotelli? Não, que Decotelli? Como é o nome do cara? O... Garnier. Que é o de produto de mulher. A gente vai pôr o nosso Garnier e a gente vai dar um golpe e aí sim... E o que acontece, assim, houve no passado, pra gente ilustrar o problema, houve no passado uma greve de prefeitos, vocês lembram? Foi ano passado isso? Foi ano passado. Houve uma Não, greve acho que faz mais tempo, não faz não? Foi ano passado isso? No governo Lula já, houve uma greve de prefeitos do Nordeste, chegou a bater outras regiões, mas majoritariamente no Nordeste, porque faltou dinheiro pra eles. Não rolou os é verdade. Eles não tinham mais dinheiro e aí começou a parar tudo. E aí eles fizeram uma greve e foram em Brasília preciso de dinheiro. Estes mesmos caras, alguns poucos meses antes de começar a greve deles, eles tiveram que cada um tocar o maior São João possível que eles precisavam fazer ali. Tem o exemplo do Gustavo Lima, mano. O cara pegou 3 vezes o orçamento da cultura inteira e comprou num show do Gustavo Lima. E aí eles deram um calote, inclusive nos sanfoneiros. Inclusive tá tendo uma revolta dos sanfoneiros antes da greve dos prefeitos. Então o que é isso? Esses caras estão vivendo em uns lugares com um dos IDHs mais baixos do Brasil. Ou seja, eles não estão entregando, cara. A democracia de 88 chegou para essas pessoas e a situação econômica das pessoas não mudou muito, tirando o Bolsa Família. Então, ok, temos aqui um fracasso em termos de gestão em milhares de municípios no Brasil. Então, a gente vai ter que endereçar esse problema. Como é que foi a resolução desse problema que a democracia brasileira fez? Hoje é o orçamento secreto. Você tem uma distribuição de recursos para esses lugares votarem. E mesmo, assim, ainda que o orçamento é uma parte muito pequena do orçamento, né, é o próprio repasse. O repasse federal é uma coleira, tipo, ó, eu vou te entregar o dinheiro da educação. Você gasta com educação, hein, filho? Não gasta com droga, hein? Vai lá, pum. É isso. Não deu certo. E aí você vai ter o que a gente tem que pensar, que é o problema geral. Na minha visão, existem alguns gatilhos que, quando você começa a resolver esses gatilhos, você começa a resolver em escala o problema nacional. A gente estava descrevendo assim, a gente veio de uma discussão sobre se vale a pena o Brasil ter esse território, a gente está chegando agora nessa discussão de política pública. Para mim, você tem um efeito em cascata no Brasil se você gerar classe média no Nordeste. Porque a destruição do tipo de política mais arcaica, que é feita por deputados em massa do Nordeste, e do Norte também,
Pô, você sei que o Acre manda 8 deputados, que Rondônia manda 8, que Amapá... Os piores parlamentares do Brasil são os do Amapá. Não, mas aí vamos lá. Aí eu entendo o que você está falando. Então, entre aspas, talvez a solução passe por um dirigismo, né, onde você vai direcionar, né, empresas, médios, o que lá, para aquela região, mas você vê como isso é um tipo de solução que eu até tendo a concordar, né? A gente nunca bateu o martelo, é assim, a gente está estudando isso ainda, mas eu ainda acho que o engessamento do orçamento e essa política de repasse e pouca autonomia para os estados e municípios é uma coisa assustadoramente ruim para o Brasil. Uma das coisas que a gente pode dizer, por exemplo, é a lei penal. Cara, lei penal no Brasil, não estamos nem falando de orçamento aqui, estamos falando de não tem nada a ver com a economia diretamente. Sim. Lei penal é o seguinte, bom, São Paulo tem uma realidade que eu tenho um crime A que é muito, muito, muito comum aqui, o crime do tipo A. No Acre você tem outro crime que é o tipo B. Eu tenho que chegar e convencer um cara do Acre para mudar a tipificação penal federal para resolver um problema local meu que não tem nada a ver com orçamento, cara. Isso está errado. Né? Cada estado deveria ter sua tipificação penal, mesmo porque, bom, mudei aqui. Legal, e resolveu. Pô, o estado do lado vai entender aquilo como exemplo. Porra, lá deu certo. Pô, vamos fazer aqui. Porra, lá deu errado. Ou então, aqui não funciona porque a nossa realidade é diferente. Tudo bem, mude. Né? Um exemplo que a gente dá é o seguinte. Vamos ser sinceros, cara. Eu fui deputado estadual. Pra que serve o deputado estadual? Ele não serve pra nada, velho. A verdade é essa, o deputado estadual, ele não delibera sobre nada. A deliberação do deputado estadual, a deliberação do Estado como um todo, é uma deliberação residual do que a Constituição dá para a União, para o município, o que sobrou fica para o Estado. Isso não tem como dar certo. Isso não tem como dar certo. E entre jogar mais para baixo, que é no município, jogar mais para cima, que é União, eu tendo a achar que jogar mais para baixo é a solução. Mas assim, o problema é que o modo como você apresenta a ideia é assim, se vira aí. Né? É mais ou menos. Mas eu acho que é o seguinte, por exemplo, essa questão do que o Renan falou, você criar classe média no Nordeste, como é que você vai fazer isso? Se você largar, vai surgir espontaneamente, vai brotar do solo? Não vai. Então, pode haver um dirigismo econômico? Pode. A gente pode pegar o exemplo extremo disso, que foi a China. E a Vietnã também. Eles estão se desenvolvendo num modelo muito similar ao da China. É um planejamento absolutamente centralizado. Existe um ministério lá que chama SASAC, que basicamente ele diz o seguinte, não vai ter mais média empresa, tá? Só vai ter a micro. São Paulo, o que você quer fazer? Você quer fazer a Ruela? Então você vai fazer a Ruela por uma gigantesca montadora que eu vou coordenar aqui. Então existem as gigantes montadoras, as empresas gigantes e as microempresas. Não existe classe média. O Estado manda em tudo. Esse é o exemplo oposto. A gente pode usar parte disso para criar a classe média no Nordeste, por exemplo, que é uma espécie de dirigismo econômico que eu acho que tem que estar dentro da nossa margem ali. Isso não tem nada a ver com liberalismo. Eu acho que isso tem que estar. Agora, como eu falei, o exemplo que eu dei da legislação penal é algo que não tem a ver com orçamento, e a legislação penal no Brasil é um absurdo ela ser tratada a nível federal, e os resultados estão aí. Mas você não acha que assim, as pessoas elas têm um déficit cultural que é complicado e que em grande medida as atrasa? Tá. Mas elas têm fome, elas querem morar melhor e tal. Então, assim, se você aos poucos for criando condições de nesses lugares que hoje não tem condição nenhuma, que o sujeito depende do vereador que vai fazer um poço artesiano. Mas o que é o criar condições? Não, qual é o como? Essa pessoa, assim, ela começar a vender uma coisa lá na escola do filho, uma coxinha na porta da escola, e de repente ela vê que melhorou. Eu posso abrir um bar aqui do lado. Eu posso abrir um bar agora. Lanchonete. Aí ela abre um bar. Aí o outro... Tudo bem, mas isso faz parte do dirigismo econômico que a gente pode pensar. O que eu tô falando é o seguinte, eu não acho que é um engessamento de orçamento e repasses que vai fazer com que isso aconteça. Eu acho que é o contrário. Eu acho que isso... Mas não é isso. Não é isso. Olha só. Não, o que eu tava discutindo com você antes era especificamente a questão do orçamento. Mas não é especificamente questão de orçamento. A gente está falando, na verdade, especificamente na capacidade de autonomia que essas elites regionais têm em não só direcionar recurso, mas administrar a máquina pública. E aí você acaba reproduzindo um modelo que é político, social, econômico e cultural. Sim.
Que é o que eu gosto de fazer piada do Ting Ling. O homem é bom, o homem é bom. O homem é bom. O homem cuida da gente. Isso aqui, ó, ele gosta da gente. O homem bom. Faz o bolo de metro e é isso aí. Cara, é uma reprodução que parte da cultura e vai pra tudo. Vai pra economia, vai pra política, vai pra tudo. Então a pessoa, ela tá vivendo a vida dela há gerações, sendo nutrida no seu imaginário desse jeito. Isso. Não, é o senhor que cuida da gente. Isso. É o fulano que cuida da gente. É bom, ele faz. Concordamos com Ele isso. faz. Mas qual que é a solução proposta? A solução, olha só, um exemplo. A gente poderia falar que isso é uma coisa que ela não tem solução. E aí a gente poderia procurar, olha, não teve solução. Mas você pega o exemplo, Goiás era mais ou menos assim. Tocantins era isso, tá? E, cara, o agro fez essas mudanças. Por que o agro faz? O agro muda o modelo. Ele primeiro muda o modelo econômico. Ele criou a tal da classe média. Isso, mas ele muda o modelo econômico. Aí você tem fazendeiros que chegam lá, eles compram as propriedades, eles mecanizam, começam a ganhar dinheiro, e aí eles começam a comprar os políticos da região e montar os deles, que vão reproduzir outro tipo de interesse lá. E aí você começa a ter uma classe média, aí você começa a ter serviços que atendem esses caras, e você teve nos últimos, 30 anos, uma mudança política nesses lugares. Inclusive no sul, por exemplo, no sul de... O perfil do eleitor no sul do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, não tem nada a ver com São Luís. Já é outro. Eles votam diferente. Ah, é? Essa região já vota de maneira conservadora. É outra cabeça. Assim, as pessoas, a sociedade local, que ela é uma cidade arcaica do homem é bom, ela já foi se adaptando. Ela vai mudando. E vai surgindo classe média. Então, assim, olha, desenvolvimento econômico e novas formas de organização econômica alteram realidades políticas locais. Isso ficou claro. Tá, o que a gente pode pensar é como acelerar esse processo? Como acelerar, por exemplo, a invasão do agro? O agro pode chegar e a gente expandir esse processo? É algum grau de industrialização? Às vezes, não dá pra chegar em industrialização num lugar que tá muito arcado. Não vai ter meios de fazer isso. Não tem nem estrada pra chegar um produto lá. Não faz um sentido. É igual a Zona Franca de Manaus. Por que eu vou montar uma fábrica lá? Mas eu acho que se você começa, em termos políticos, desmontar essas estruturas que os caras têm, e do ponto de vista público, que tem um déficit público óbvio. Faltar água, faltar esgoto, a escola ser uma merda pra essa criança, os serviços essenciais serem horrendos, segurança pública ser horrenda. Assim, se eles não estão sendo capazes de se autogovernar em premissas básicas... Não, é óbvio, mas, cara, vamos lá. Deixa eu ter um raciocínio. Algo vai ter que ser feito em termos top-down pra garantir que isso aconteça. Porque o que tem ali é quase um holocausto gerencial nesses lugares. E esse holocausto acontece e se reproduz. As pessoas votam nas mesmas pessoas. Sim, mas vamos lá. É que você citou exemplos de água, que assim, você necessariamente criar infraestrutura através de poder federal, tudo bem. Isso é uma forma de intervenção top-down que é absolutamente aceitável. Né? O que eu estou falando é o seguinte, e vem naquela origem do que eu falei, do ser uma federação, etc. Hoje, cara, as estruturas de poder federais, elas são colocadas ali, elas chegam à origem delas, é a mesma origem do poder municipal das oligarquias que mandam ali naquela região. Mas elas são diferentes, cara. O cara que tá no topo, ele reproduz já outras coisas. Um cara que tá no topo, o Arthur Lira, ele conversa com um técnico do Senado que sabe tudo. Os técnicos... E ele liga pra isso. Ele liga. Acabamos de ver a reportagem, cara. Ele simplesmente pegou a verba do SUS, tinha 2 municípios. Não, cara, tinha um que tinha nenhum hospital e tinha um que tinha hospital. Diferente, Arthur. Por que o Maia passa a reforma da Previdência? Quem mandou a reforma da Previdência? Calma, aí são outros. Mas é a mesma coisa. O Maia só mora no Rio, cara. Ele reproduz... é o mesmo grupo político do Lira, é o grupo do Maia. Eu entendo o que você está falando, só que, por exemplo, no caso do Lira, por exemplo... Mas não é que o Lira pensa... Assim, o Lira é mais burro que o Maia. Mas o fato de estar em Brasília, você está lidando com outro tipo de complexidade, outro tipo de discussão. Sim, só que também os orçamentos são maiores e os erros são maiores. Mas não tem a ver, eu não estou falando disso. Eu estou falando assim que você tem acesso a um tipo de conhecimento no topo. Como assim, nós somos uma sociedade que o conhecimento não é democratizado. O conhecimento fica no topo. Então esse cara oligarca local, ele vai ficar convivendo ali com essa elite no topo ali. Ele é mais um par dessa elite. Agora, o cara que entende de reforma da Previdência lá, ele não está aqui em Brejão. Entendeu? Então, como o conhecimento não é compartilhado, o que a gente está falando é, a gente forçosamente, como não está gerando conhecimento aqui, e como a estrutura política está impedindo isso de acontecer, de alguma maneira você tem que pegar o conhecimento daqui, a técnica daqui, e empurrar aqui. Eu entendo isso, cara, só que então, o problema é que isso não acontece. Isso não está acontecendo. Você pode citar exemplos pontuais. Porra, mas a reforma previdenciária foi uma coisa. Né? Agora, e todos os outros que acontecem que são o exemplo oposto? Mas a gente não está falando disso. Porque assim, lógico que tem coisa ruim que acontece, mas a questão toda é,
Nós precisamos resolver esse problema. O que nós devemos fazer para resolver esse problema? Eu acho que a solução passa de top-down. Eu não tenho a menor dúvida Então que a solução passa de top-down. Eu não tenho a menor dúvida. O que você acha também, Paulo, disso aí? Como resolver essa questão dos municípios no Brasil com esse DH baixo que reproduz um modelo de política que impede a gente de fazer qualquer coisa que melhore? Porque o problema federal nosso está aí. O grosso do problema está aí. E ainda tem um outro problema que eu vou te falar que é ainda pior. Antigamente, um cara aqui no interior de São Paulo votava no Carlos Sampaio para deputado federal. O Carlão, do PSDB. Pode ter os maiores defeitos do mundo. Ele sabe ler e escrever, o Carlos Sampaio. Também votava em alguns oligarcas locais ilustrados, tipo um Vitor Lippe, lá de Sorocaba. Sabe, uns sujeitos inteligentes, oligarcão do interior de São Paulo, mas é um cara que, né? Ou os caras de São José dos Campos, são todos caras inteligentes. Beleza. Você trocou esses caras pelo Nicolas. Então, a qualidade do que tinha diminuiu, mas o oligarca local lá de Brejão tá lá. Tá lá. Mas, cara, isso corrobora contra o teu argumento. O cara que tá chegando no topo tá sendo substituído ainda por algo pior. Eu só tô mostrando que existe essa problemática aí. O que eu tô falando é como resolver, porque assim, vai ser uma... É difícil, cara. Eu acho que talvez seja a questão mais difícil a ser resolvida, porque ela parte da sustentabilidade da solução, dessas pessoas que estão embaixo terem finalmente um mínimo de cognição para entender o que lhes faz bem e o que lhes faz mal. Isso aqui, eu acho assim, vamos lá, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar com pessoas minimamente responsáveis, que sabem, que são cidadãos e que tem que votar correto. Então, beleza, isso é o objetivo. Para chegar lá, eu acho que tem que ser top-down. Não discordo disso. Mas eu acho que por algum momento passa pela distribuição de poder e arrancar poder da União e jogar mais para os estados. É que assim, também tem isso. O que você está chamando de votar correto as pessoas, elas votam de acordo com a possibilidade que ela vê no candidato. Uhum. Então, assim, essas pessoas, por exemplo, desses rincões do Brasil, elas não veem nada. Elas veem aquela figura ali. Sim, por isso que votam errado. Sim, e não é votar certo por exemplo, concordar comigo. Sim, mas, por exemplo, se a gente pensar nesses fenômenos bolsonaristas dos últimos anos, eles são fenômenos que são outsiders. E eles se elegeram por uma lógica de propaganda e tal, que é diferente daquela do oligarca costumeiro. Então, como é que a gente faz para pegar essa dinâmica do voto, né, e fazer com que a pessoa vote, por exemplo, no Kim? Sim. Né? Então, no Faustino. Eu acho o seguinte, então, cara. Assim, a partir do momento em que aumentarem o número de políticos eleitos com essa mentalidade que a gente está discutindo aqui, a capacidade de negociação aumenta, eu acho. Então você imagina, se você tiver não um Kim, mas 10 Kims trabalhando dentro lá do Congresso, a capacidade de negociar melhora. A capacidade de articular a pressão para mudar melhora. Enquanto o cara for um só, aí é mais difícil. Então, assim, começa do voto. Começa em você votar em gente melhor. Se você não consegue vislumbrar gente melhor, você vai continuar votando nos mesmos. Agora, o trabalho é como é que as pessoas votam em gente melhor. Cara, essa é a pergunta mais difícil. Não, eu acho que, assim, se não é por educação, é por encantamento. É por encantamento, porque tá provado no Centro-Sul que não é educação. Mas, então, assim, é gerar encantamento com as pessoas certas. Sim. É o bom e velho carisma. Porque não é um voto comunitário nosso também, né? Não, cara, mas é um voto americano que o cara vota basicamente... a disputa é uma disputa majoritária dentro de um determinado condado, que o cara vai elegendo os deputados dele. É outro tipo de relação, mas... O problema que a gente está olhando... Vocês estão indo por um problema pragmático eleitoral da gente chegar lá e estão saindo do problema estrutural do que seria uma federação na medida assim, eu acho o problema eleitoral mais interessante. A gente chegou na presidência da República. Se a gente quiser ter as mudanças em escala, acho que tem 2 Brasis que precisam ser resolvidos. Um é o Brasil das periferias. Porque se você faz o Brasil da periferia... Você deu aquele exemplo assim, Belém é muito diferente de São Paulo. Agora, o que é mais parecido? A periferia de Belém com a periferia do Rio
ou os Jardins com um bairro central, com essa mesma periferia de São Paulo? Não sei se você entendeu. Jardins é mais parecido com a periferia de São Paulo ou a periferia de Belém é mais parecida com a periferia de São Paulo? As duas periferias são mais parecidas. Então você tem uma espécie de um grande... uma grande região transversal. É uma região picada. É como se pegasse uma região chamada periferia e você picasse ela pelo todo o território. Logo, a gente tinha que ter uma política pública de resolução voltada para as periferias. Mas hoje a gente dá para todas as prefeituras, vamos dizer, um poder subsidiário, em que ela tem liberdade, cada um tem sua política para sua periferia. E se a gente olhar para a periferia como uma coisa só? É uma grande região. Eu sei, mas aí você vai ter outros problemas. Mas assim, pra gente mudar a abordagem, porque a gente precisa mudar a forma como a gente pensa. Sabe? Se a gente olhar o mindset. Pegar o código. Tipo assim, e se você tratar a periferia como um grande estado? Talvez a periferia seja um estado de 20 milhões de habitantes, 25 milhões de habitantes moram. Você pega toda a Baixada Fluminense. É que só quero pegar o raciocínio. Você pega as periferias, você vai pegar um determinado tipo de padrão. Cultural nem tanto, mas um padrão racial. Você vai pegar um determinado tipo de padrão de IDH, número de violência, segurança. Eu acho que cultural também, porque cultural no sentido, não no sentido de específico, mas no sentido amplo. Então assim, de uma cultura popularesca e pouco dada à transformação do intelecto, por exemplo. Então, quer dizer, é óbvio que existe um tipo de cultura que muda você. Sim. Né? Então, quer dizer, as periferias elas vão consumir mais ou menos o mesmo tipo de música, né, popularesca, que é a música de diversão, de entretenimento. É o que você está falando. Sim. O cara escuta a música no final de semana, na segunda ele vai trabalhar ouvindo a mesma música, né? Então, assim, dificilmente você vai pegar, e hoje eu tenho essa felicidade, né? Então, assim, de ter escrito um artigo sobre a segunda sinfonia de Mahler, né? Um cara da periferia de São Paulo. Mas por quê? Porque eu dei passos para além e hoje eu passei a tarde ouvindo isso, né? Então, mas eu ouço rap, eu vim pra cá ouvindo rap, por exemplo. Então você vê. Só que essa coisa não acontece muito nas periferias. Sim. É o que eu tô falando. Eu levei minha tia pela primeira vez no Teatro Municipal recentemente. Minha tia tem mais de 70 anos. Ela nunca tinha entrado. Né? Então, claro que elas vão se parecer culturalmente também, porque é esse tipo de cultura, inclusive, que as mantém nessa situação. Exato. Porque a cultura também muda. Toma sol, eu acho, né? Pra caramba, Caramba, lógico. É lógico. O cara que escuta uma sinfonia de Mahler, ele... Cara, assim... Não, ele vai ouvir hip hop de outro jeito, inclusive. Sim, cara. Pô, isso aí é o seguinte. Quando você mostra... Isso acontece... Você ouve uma música, aí alguém te mostra a original daquela música. A sua primeira tendência é não gostar, porque você tá acostumado com a música. Sim, sim. Aí você fala, não, cara, para e ouve com atenção. Você fala, puta, realmente, cara. Vou usar uma palavra que o Renan gosta. A nova é um pastiche da velha. Entendeu? Aí você, porra, é verdade. Por isso que eu não gosto... Desculpa, Bahia. Por isso que eu não gosto de Bruno Mars. Ele é um pastichão. Mas ele é muito bom. Ele é um bom. Mas só pra pontuar o negócio do Renan. Eu entendo você olhar as periferias como um grande estado. O problema é o seguinte, quando você centraliza as políticas públicas de periferias, você torna mais difícil a adaptação até legislativa. Eu estava conversando com ele na hora que você saiu, de legislação penal, por exemplo, que é específica de cada região, cara. Mas volta a olhar, assim... Eu tô falando uma mudança de abordagem. Se eu fosse falar assim, qual o grosso do problema social, econômico não, mas social e político do Brasil? Se você pegar todas as periferias e criar um estado chamado periferão. Então é um estado imaginário. Ele é um estado que você picou ele e distribuiu, pulverizou ele pelo Brasil. E você criar um sertãozão. São 2 estados. Sim. E você olha assim, olha, se tem um pra mim, e eu tô falando do meu raciocínio, porque se eu tô visualizando o sertãozão e o periferão. Sim. Eu sei que se eu resolver a vida e a infraestrutura de vida e melhorar, fazer essas pessoas ascenderem social e culturalmente, todos os outros problemas estão resolvidos. Mobilidade social. Mobilidade social. Mas eu vou te dar um problema. O cara tem que ver a vida dele. Assim, eu tava aqui e agora eu tô aqui. Cara, isso aí é pum. E pra mim, assim, eu não acho que o governo federal tem que olhar muito pro Paraná. Eu estava no Paraná agora. O Paraná não podia ter as rodovias federais dele. O Paraná tinha que se autotocar, porque o Paraná, a vida já tá meio que andando. Se o Brasil se desenvolver, o Paraná vai ser um puta lugar. Eu concordo. Santa Catarina é a mesma coisa. Goiás não tem muito o que fazer, não. É só infraestrutura, educação e tal. A questão é que se eu fosse olhar o governo federal, pra mim ele tinha que falar assim, ó, galera,
eu preciso resolver o estado do periferão e o sertãozão. E nós temos que encarar isso como um problema só. Então, assim, ó, eu preciso resolver a questão de habitação em todas as periferias, sei lá, até 2060, vamos supor. Não me importa se é na periferia de Belém ou se é na periferia de São Paulo. Mas e a especificidade? Mas a especificidade, ela vai entrar na hora que você vai abordar o problema. Só que nós não temos uma meta conjunta de olhar para esse problema do periferão e falar, eu preciso resolver o problema do periferão. Não. Eu entendo. Você fala assim, mas lógico, mas você está entrando para aplicação. É eu tô lógico, falando que mas a abordagem, a leitura do problema não é Que feita um assim. projeto de país. País. Sim, eu concordo. Então, assim, o projeto do país, assim, resolver o periferão vai ter respostas absurdas na criação de uma população com autoestima, bem educada, produtiva, resolver os problemas de segurança pública de vez, integração social e econômica. Resolver o sertãozão, você resolveu a grande reforma política do Brasil, pra mim, é resolver o sertãozão. Resolver o sertãozão, o patrimonialismo, em parte, ele tá quebrado. Bom, vamos lá. Então, vamos supor que você chegou lá. Você tá com o comando à mão, você é o presidente da República e você vai resolver o periferão. Aí você entende que o periferão lá no norte do Amapá, o periferão de lá, aquela parte específica do periferão, tem um tipo de crime que é diferente do periferão desculpa, do Paraná. Arthur, assim, Como é que você resolve isso? Novamente, você está indo para uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Claro que tem, pô. Não, acho que não tô. Eu tô falando assim, se a abordagem que vai ser feita para resolver Pra um cada problema... problema específico A gente vai discutir, variadíssimo. é variadíssimo. Mas discutir como? Porque é o seguinte, Mas, você não vai discutir não, sozinho. cara, mas você assim, vai eu depender tô de um falando legislativo. Do enfoque geral. Você Eu tá, sei, você tá cara, olhando assim... mas você tá muito subjetivo. Eu tô Não trazendo tô subjetivo, eu tô falando assim, pra mim, o governo federal, no Brasil, o Brasil tinha que encarar os problemas dele através de eixos, tá? Então, o periferão é um eixo. Mas eu concordo com isso. E o Estado brasileiro tinha que falar assim, eu preciso resolver isso. Assim, se eu fosse falar os grandes problemas do Brasil, não através de temas, educação, segurança, porque todo mundo fica repetindo. Sim. Mas eu fosse resolver por um eixo. Um eixo eu vou resolver o periferão. O outro eixo eu vou resolver o sertãozão. E o outro eixo eu vou resolver a produtividade do resto. Aí a gente começa a endereçar os problemas todos dentro de duas dimensões. Uma dimensão temática e uma dimensão local. Então você vai ter assim, qual a questão temática quando eu vou endereçar o periferão. Então assim, é uma dimensão aqui. Em termos de educação, ok. Um tema, educação, macro tema, eixo, periferão, ok. E aí, como é que eu vou adaptar isso? Como isso vai ser na periferia de Macapá e na periferia de São Paulo? Mas isso está... o problema é nós estamos aqui falando já na questão da execução. Calma. E eu não vou mas falar numa live... é fundamental, cara. Eu vou dar um exemplo. Mas é óbvio que é fundamental, mas aqui a gente tá falando nós não estamos discutindo... então, ó, qual é o calibre do revólver que o cara vai usar? Não, cara, calma. Então, nós não vamos chegar nesse ponto. Deixa eu te dar um programa prático aqui. O periferão, tá? Ele precisa de, hoje, mais recursos para uma região A e menos recursos para uma região B. Tô dando um exemplo. Como é que você, governo federal, vai convencer o cara da região B a votar que você pode mandar mais recursos para a região A? Perfeito, Arthur. Sim, isso aqui é uma discussão sobre como fazer. É isso aí. Eu não tô mas eu não estou discutindo agora como fazer. Eu tô falando assim, eu entendo. vamos imaginar... Só que a tua ideia tem problemas. Mas toda ideia vai ter problema. Vá na pra live? Ó, que fique claro, vem cá. Vem aqui, aparece aqui. Mostra aí pra câmera o que você tá fazendo pra gente. Nós queremos mudar o Brasil, nós queremos trabalhar. E que você tá fazendo? A Que gente que é tem uma isso? gravação muito importante com quem? Coletores. Se você quer ter uma gravação especial, um bate-papo, sabe? Com quem? Arthur, Renan, numa sexta-feira à noite, seja um coletor. Agora vocês precisam acabar pra gente poder fazer essa gravação. Valeu. Assim... Vamos encerrar então, rapidinho. O argumento foi... Só poderoso. colocando uma coisa assim, você vê que essa discussão que nós estamos tendo é muito sobre o tipo de pessoa que nós somos. Você é uma Aqui, ó. pessoa visionária, imaginativa, e você é o cara que você não é da gestão. Você tem uma ideia, como você trata o MBL. Sim. Tive uma ideia, Revista Valete. Quem é o cara da Revista Valete? Paulo Cruz. Cuide dessa minha ideia que eu acabei de ter. Eu sou o cara da gestão. Eu sou o engenheiro, o chatão, sim. o com menos imaginação e com pensamentos quadrados. Eu entendo o periferão. E eu vejo, assim, graficamente o periferão. Eu juro, é como se fosse Eu também vi. um bolo. Eu tô vendo, É um assim, bolo. E aí, tipo assim, esse bolo tem um quadrado que, assim, educação no periferão, parte D3. Ah, tá aqui. Isso, Exato, eu vejo isso graficamente. O problema é que eu entendo que hoje, com a estrutura que nós temos de poder, onde aqui em cima se resolve tudo, você tem uma salada de interesses concentradas num poder top-down, que não é do jeito que a gente quer. Porque você vai ter de lidar com a salada. Mas E a salada é uma merda. como é que eu concordo? É que não, eu não estava querendo chegar, eu estava querendo focar a discussão
Aqui, ó. No bolo, no periferão. Na visão geral. Aqui, ó. Sim, Se você que acompanhou a gente até agora e tá aí desesperado, O falando que assim, é o meu periferão? Deus do céu, mas onde esses caras estão assim? Tudo isso tem a ver com isso aqui. Com um grande projeto de país, né, que parte dele está sendo construída no Livro Amarelo. Então, essas trocas de ideias que a gente teve aqui agora, isso aqui certamente vai acontecer, e já acontece, em outras instâncias desse trabalho todo, e elas vão parar no Livro Amarelo e vão parar dentro daquela grande ideia que a gente tem de Brasil, né? E que vai ser o grande ideal, e eu estou falando ideal no melhor sentido do termo, da missão. Então você imagina assim, que enquanto vocês estavam conversando e pensando nisso, eu estava imaginando assim, o que o Rebouças dizia? O Brasil, como é que vai resolver o Brasil? O Brasil vai resolver com... Ele falava 3 coisas, 4 na verdade. Iniciativa individual, espírito de associação e educação, as 3 coisas principais. Então, iniciativa individual, cara, se dá possibilidade do sujeito se movimentar na sociedade. Ele não tem que estar preso. Por quê? Porque ele vai ter trabalho, com trabalho ele vai ter renda, com renda ele vai fazer escolhas. Então, espírito de associação. Eu tenho que ter possibilidade de me associar com pessoas, com gente que eu conheço e construir coisas com as pessoas. Né? Então, quer dizer, nada mais liberal do que isso. E educar as pessoas. Então, é uma ideia macro que, no nível do detalhe, vai variar pra caralho, infinitamente. Mas, assim, no nível macro, é isso. É liberdade individual, espírito de associação e educação. Sim, fazendo um parapensamento do que o Rebouças pensava, é isso. A gente tem que ter eixos, como você disse, e a partir dos eixos as coisas vão se detalhando ao longo da vida da missão.